Então, irmão, aquele homem, irmão, enquanto ele falava, vinha mesa pesada, aquela força jogava a mesa pesada nele, jogava a cadeira. E eu falava, rapaz, cuidado. Ele não, ele falava assim, presta atenção, é dia 12. E a Bíblia que ele estava na mão, a Bíblia é muito grande, mais ou menos desse tamanho, estava escrito o número 12 em letra. A letra era ouro puro, era o ouro, irmão, e brilhava aquele 12, só estava escrito na capa da Bíblia, não era a Bíblia aberta, ele estava usando a Bíblia com o número escrito bem grande, 12. E ele falava, rapaz, é dia 12, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar mais e ficar ligado que é dia 12, se prepara. Aí aquelas mesas, aqueles pisos, parecia que a gente estava dentro de uma casa. Aquela força jogava mesas e cadeira naquele homem pesada, só coisa, dava para ver que era coisa pesada. E eu reparei que em volta dele, ele não, em nenhum momento, ele se preocupou com aqueles pesos, com aquelas cadeiras, aquelas coisas que eram lançadas contra ele. Eu vi, irmão, para a glória de nosso Deus, como se fosse algo de vidro. Mas não era algo de vidro, como se fosse uma água transparente. Aquelas mesas batia. Exemplo, aqui está minha esposa, aquela mesa chegava essa distância nele, batia em algo como se fosse uma água transparente e caía no chão. E ele falava assim para mim, não se preocupa com isso. Você tem que prestar atenção e continuar me mostrando. É dia 12. Vai acontecer dia 12. Um número escrito em ouro. O número, o desenho do número dava para ver que era alto na Bíblia. Parece que colou. Tem aqueles números que colam em portão de casa. Parece que ele colou ali, mas era em ouro puro. Diante do meu Deus, irmão, que eu não estou mentindo, não preciso estar inventando história, tanto que minha esposa me chamou para contar isso. Como tem muitos aí na internet que inventa testemunho, inventa revelação, visão. Quero que Deus me mate se eu estou mentindo. Isso aqui é um alerta para todos os ímpios, principalmente para a igreja do Senhor, que se encontra nesse Brasil entregue ao mundanismo. As forças do céu celestiais existem e as forças do inferno existem, é mais real do que a gente imagina. Eu quero lhe dizer para os irmãos que aquele homem que se apresentou diante de mim era o anjo do Senhor, e ele veio em forma, vestido como pastor, creio eu, porque ele tinha essa obra comigo e porque ele, mais do que não, dando exemplo para os pastores. Depois eu vou contar, irmão, que depois ele apareceu para mim todo de branco. Mas nessa ocasião ele veio me alertar vestido como se fosse um pastor. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmão, aquele homem, aquela força que jogava aquele peso naquele homem, teve uma hora que cessou e ele falou, ó, só vim te entregar a mensagem para você ficar ligado que é dia 12. E eu peguei, irmão, depois daquilo ali, ele foi embora, ele desapareceu. Eu vi realmente aquela visão mais real do que tudo, não foi sonho, não foi revelação, foi uma visão de Deus. Eu fiquei atônito. E aí, irmão, passou-se um tempo, eu comecei a perguntar ao pastor que eu auxiliava, tem algum evento dia 12 que pareceu um anjo do Senhor para mim, que é dia 12.
Não, eu não perguntei se tinha algum evento. Eu expliquei na minha igreja que apareceu o anjo do Senhor para mim, falando que é dia 12, só que ele não falava o mês. Aí eu comecei a perguntar aos irmãos, consultar. Apareceu um anjo para mim falando dia 12, o que poderia ser. Aos pastores que eu ajudava, falavam, ó, havia um evento que vai ter na igreja que Deus vai operar tremendamente seu poder, não é alguma coisa que vai acontecer no mundo. Eu falei, mas ele me alertava a ficar ligado. Então, irmão, as pessoas não sabiam explicar. E eu procurando saber, eu achava que era isso, um evento. Eles falaram que podia ser um evento onde Deus ia curar, libertar várias pessoas. E deixei aquilo quieto. Aí foi se passando o tempo. Uma vez, irmão, eu saía da empresa 5h30 da madrugada, 3h30. Eu trabalhei à noite na época, trabalhei durante a noite. Às vezes chegava, saía da empresa 3h30, 4h, vinha a pé para casa, às vezes vinha 6h. Quando não tinha ônibus eu vinha a pé, quando tinha ônibus eu vinha de ônibus. E ia fazer meus afazeres para quando dá 11h eu me preparar para dormir. Aí, irmão, uma vez cheguei da empresa, nem tinha tirado a roupa. 11h30 da manhã cheguei em casa. Nesse dia eu saí mais tarde um pouquinho, porque eu peguei mais tarde. Cheguei 11h30, eu falei, vou descansar um pouquinho. Fui sentar no sofá, irmão, quando deu 12h em ponto. Quando deu 12h, irmão, sentei no sofá, 12 em ponto. Rapaz, apresentou-se para mim um demônio em forma de morcego. Esse demônio, irmão, em forma de morcego apareceu dentro da minha sala. Repito, não foi visão, não foi revelação, não foi sonho. Eu não estava dormindo, eu estava me preparando para dormir. Eu estava sentado no meu sofá. Apresentou-se aquele demônio em forma de morcego. Aquele demônio tinha duas asas fechadas, até eu vi aqui a ponte aguda. Ele tinha uma boca como se fosse uma boca de pitbull. Os dentes dele pareciam um dente de serrote. E duas orelhas eu via. E ele tinha um cabelo moicano, como esses jovens fazem. Principalmente, nós vemos eu já vi jovem fazendo, deixa aqui alto e aqui do lado corta na máquina. Aquele demônio tinha esse penteado e eu vi as orelhas dele. Eu vi as orelhas dele para eu ficar me perguntando se o demônio parece um morcego. Então, irmão, aquele demônio tinha, como eu estava falando para os irmãos, um cabelo moicano, como o de jovem faz hoje em dia, e corta aqui a asa delta do lado, deixa aqui alto. É por isso que eu oriento os irmãos, e biblicamente o homem não pode ter cabelo modificado. E eu vi aquele demônio e comprovei. Eu estou falando que eu vi um demônio com corte semelhante que as pessoas fazem de cabelo. E foi ao vivo, não foi visão, revelação, não foi nada, foi... Eu vi, apareceu para mim dentro da minha sala, o sol brilhando de meio-dia, e aquele demônio virou assim para mim. Eu não perguntei quem era ele. Aí ele falou assim, eu sou Exu Mulu, demônio da morte. Ele se apresentou como Exu ou Mulu. Se apresentou como demônio da morte. Ele falou, eu tenho ordem de Satanás para te matar. Eu vim te matar. E eu andei pesquisando sobre esse demônio. É um demônio que aparece para pessoas e mata a pessoa dentro das suas casas. E eu já vi muitas reportagens, muitos vídeos falando que fulano morreu sozinho dentro de casa. Que não é Satanás que mata. Só que não é divulgado, o sistema, a mídia nunca vai falar isso. Apareceu para mim na minha sala. Eu falei, Satanás, por que você quer me matar? Por que ele quer me matar?
Ele falou assim, eu tenho ordem de Satanás para te matar, porque ele falou que não quer que você suba mais no altar, não quer que você fica falando de doutrina, não quer que você fica falando, pregando do jeito que você prega. Fica tentando converter as pessoas, que as pessoas estão sendo enganadas com um falso evangelho. Ele não quer, tem ordem dele para te matar, e eu vim te matar. Eu falei assim, em nome do meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, se arrepiar, mano, todo mundo. Em nome de Jesus de Nazaré, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E na mesma hora, irmão, eu pude ver ali o poder de Deus, a glória de Deus. Apareceu um homem invisível e a voz de Deus falando, fique tranquilo que o arcanjo Miguel está dentro da tua sala. E o demônio olhou para o nada. Eu não vi o arcanjo Miguel, o demônio olhou para o nada, entendeu? Ele estava olhando para mim. Quando eu falei em nome de Jesus de Nazaré, eu escutei uma voz dentro da minha sala falando, fique tranquilo que o arcanjo Miguel está aí também. Ele olhou, desviou o olhar de mim e começou, irmão, como se fosse um homem invisível, ele começou a espetar ele com uma espada. E ele começou a se encolher, começou aquela pessoa invisível que eu não podia ver, começou a expulsar ele. Ele entrou pela porta dos fundos. E a porta da minha sala, a janela estava tudo aberta, o sol estava brilhando. Aquela força, aquele homem que apareceu, que o santo Deus falou, eu ouvi a voz dele falando que o arcanjo Miguel estava ali. Ele tentou sair pela porta da sala. Parecia que tinha uma coisa inexplicável. Mas eu vi como uma força estava espetando ele com a espada. Eu tenho certeza que era uma espada. Que ele encolhia a barriga. E detalhe, aquele demônio tinha um corpo atlético, igual desses caras que fazem academia, que ficou o peitoral trabalhado e aqui o abdômen trabalhado. Aquele demônio tinha um corpo bem malhado e todo peludo. Estou descrevendo para os irmãos podem pesquisar Exu ou Molu. Então aquele demônio, aquele anjo do Senhor começou a espetar ele começou a ir pela porta dos fundos. Ele pegou, agarrou na entrada do quarto da minha filha, começou a querer entrar ali. Aí que aquele anjo espetou ele com mais força e botou ele para fora pela porta dos fundos. E dali eu fiquei atônito. Aquele demônio foi embora, eu fiquei atônito, perplexo com tudo que estava acontecendo ali. Fiquei assim paralisado no sofá e comecei a orar a Deus. Irmão, passou-se um tempo, eu falei com a missionária, a minha esposa, no final de semana comecei a orar. Eu não lembro se era no final de semana, no meio de semana, mas Deus começou a me incomodar para orar. Comecei a jejuar 3 dias direto. Orei, comecei a orar 2 horas, meia hora, meio-dia, 6 horas da tarde, orando muito. Falei, meu Deus, estou orando muito. E eu achava que era por causa das campanhas que nós fazíamos, as orações que nós fazíamos na igreja. Aí quando foi um belo dia, irmão, que me chamaram para pregar lá nessa cidade, que eu peguei minha moto, como eu já falei para os irmãos no vídeo. Terminei de pregar lá passou uma mulher lá fora, pediu oração. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher, a mulher caiu endemoniada. Deus curou, fez maravilha. Na volta para cá, minha esposa pegou o ônibus e eu peguei a moto. Como eu falei para os irmãos, a pista eu estava vindo pelo acostamento, que minha moto era, quando eu vinha carro vindo, e jogava para acostamento. E quando aliviava, eu jogava para pista, que essa hora não tinha movimento de carro. Quando eu joguei para a pista, não tinha ninguém na pista. Do nada o carro bateu na minha traseira e eu voei. Bati com o rosto no chão, esmerilhou meu capacete. Era para ser minha cara. A espinha das costas ficou parecendo osso, irmão. Foi terrível. As pernas sem pedaço de carne. A mão tudo parecendo osso. Terrível, foi uma dor terrível, meu fêmur partiu no meio.
No hospital, irmão, quando eu estava lá gritando de dor, a ambulância da Autopeixe me levou para o hospital. E dentro da ambulância eu comecei a orar a Deus. Senhor, eu entrego o meu espírito achando que ia morrer, que eu estava todo arrebentado, todo quebrado. Aí Deus usou uma mulher da ambulância. Ó, Deus falou para o senhor que o Senhor falou para o senhor que o senhor ainda não vai morrer. O senhor ainda tem muita obra para fazer aqui na terra. O senhor está todo quebrado, está muito grave a sua situação. Mas o senhor não vai morrer ainda. Assim que ela me falou. Então, irmão, fui para o hospital. Ali na maca do hospital, os médicos na mesma hora puxaram minha perna, que não, o osso não saiu para fora. Puxou minha perna, Deus foi tão bom nessa parte. E colocaram o osso no lugar ali. E enfaixaram minha perna rapidamente. E ali, irmão, na cama, na maca do hospital, ela falou assim: ô pastor, o senhor tá lembrado que dia é hoje? Aí, na hora ali do atrito, eu até fiquei meio irado com minha esposa. Eu tô todo machucado, que não sei o que. Você vem ainda querer saber que dia é hoje? Pra que eu quero saber disso? Tô todo que ela, tô morrendo. E ela olhou assim pra mim, não foi? Foi mesmo. Sabe que dia é hoje? Aí ela falou assim: hoje é dia 12. O senhor lembra o que o anjo falou pra você? Na mesma hora, irmão, eu lembrei. Aí eu entendi por que 3 dias antes desse acidente eu tava orando, jejuando, já tinha esquecido daquele anjo que tinha falado comigo. Lembrei por que eu estava orando e jejuando muito. Aí eu lembrei, dia 12. Aí na mesma hora, irmão, baixei minha bola, pedi perdão a Deus, a ela, que na mesma hora eu me exaltei, ele tá nervoso com o acidente. Falei: Senhor, o Senhor é Deus. Lembrei. O anjo que apareceu para mim com 12, escrito com o número 12 dourado na Bíblia. É dia 12, se prepara. E Deus, assim como Deus, irmão, feriu a coxa de Jacó, o anjo feriu a coxa de Jacó, Deus permitiu Satanás ferir a minha coxa, que eu desviei, voltei pro mundo para jogar bola, futebol, entrar nas drogas, nas safadezas do mundo. E o próprio Deus feriu minha coxa também, como feriu Jacó. Quebrou meu fêmur no meio. Todos sabem que jogador que tem parafuso na perna, que tem coisa na perna, não presta nunca mais para jogar. Não adianta que não joga bola. O máximo vai acontecer, se tentar é se machucar, acontecer coisa grave. Foi introduzido nas minhas costas uma haste de ferro que eu tenho até hoje, até meu fêmur. Para mim operar foi terrível. O diabo. Então, irmão, o que acontece? Para mim operar foi terrível. Eu vou resumir logo porque o celular que não está aguentando gravar, eu vou tentar fazer uma terceira parte dos irmãos. Mas foi terrível, o diabo lutou para me não operar, foi introduzido no meu fêmur, em pratina, por dentro. Foi terrível a minha operação. A experiência, Deus falou comigo que Ele permitiu isso para nunca mais eu pensar em voltar para trás. Por quê? Porque eu pequei contra o Senhor, desviei e voltei a comer as bolotas dos porcos e voltei para o Egito. E quando eu retornei, o preço que eu paguei foi esse. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, permitiu o diabo Satanás tocar na minha coxa, foi ferido a minha perna. Então, depois, tudo isso serviu para me enraizar no Evangelho. Mas eu quero deixar alerta para os irmãos o preço que nós pagamos por virar as costas para o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz: o que virar as costas para mim, também virarei as costas para ele.
Deus é amor, irmão, mas ele é justiça e fogo consumidor. O verdadeiro evangelho, encerra essa parte falando isso. O apóstolo Paulo falou, ainda que desça um anjo do céu e prega o evangelho diferente deste que já vos tenho ensinado, que seja anátema, que seja maldito. Doa quem doer, mas o evangelho que está sendo pregado aí é anátema, é diferente do que está sendo da Bíblia. Evangelho, conversão a Deus é renúncia, renunciar a si mesmo, renunciar a sua vida por amor a Cristo. Então trouxe o alerta para os irmãos que existe o céu, existe o inferno, existe as forças de Satanás. Os demônios estão aí matando, roubando, destruindo. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama e será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quem guarda os mandamentos do Senhor, este é o que ama a Deus. E será amado do meu Pai, o Senhor Jesus falou. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, se nós sermos fiéis a Cristo, Jesus vai se manifestar na sua vida, assim como ele se manifestou na minha. Me libertou das drogas, da prostituição e ainda me livrou. No Salmo 23, versículo 4 está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado estás comigo. Então aqui está dizendo no Salmo 23 que eu andei, quase que eu andei no inferno. Eu vou contar essa parte ainda, que o Senhor Jesus me levou, me permitiu ir no inferno. Andei pelo vale da sombra da morte e ele me livrou. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Fique todos na paz do Senhor. E brevemente estarei tentando gravar a terceira parte, irmão, porque o celular aqui é fraco, não grava muito. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.